Nesta aula, nós veremos associações e tipos de capacitores. Tensão de trabalho. Além da capacitância, os capacitores têm ainda outra característica elétrica importante, a tensão de trabalho, ou seja, a tensão máxima que o capacitor pode suportar entre as armaduras. A aplicação do capacitor de uma tensão superior à sua tensão máxima de trabalho provoca o rompimento do dielétrico e faz o capacitor entrar em curto. A maioria dos capacitores, isso danifica permanentemente o componente. Associação de capacitores. Os capacitores, assim como os resistores, podem ser conectados entre si, formando uma associação série paralela e mista. Tá bom? A associação paralela e a série são encontradas na prática. As mistas raramente são utilizadas para capacitores, porque quando nós fazemos as associações de capacitores, nós conseguimos valores de capacitância, né, diferente do que nós temos padronizadas no mercado. A associação paralela de capacitores tem por objetivo obter maiores valores de capacitância. Então, tem dois capacitores conectados em paralelos, né? Esta associação tem características particulares com relação à capacitância total e à tensão de trabalho. A capacitância total da associação paralela é a soma das capacitâncias individuais. Isso pode ser representado matematicamente da seguinte maneira. Então, a total vai ser a soma das capacitâncias individuais. Tá bom? Só toma cuidado para trabalhar com a mesma unidade. Aqui, ó, neste exemplo, qual a capacitância total da associação paralela de capacitores mostrada a seguir? Nós temos um capacitor de 1 microfarad, um capacitor de 0,47 microfarad e um de 680 nanofarad. Toma cuidado com a utilização de valores na mesma unidade. Então aqui, como vocês podem observar, o valor já foi convertido de nanofarad para microfarad. Daí, se você soma os três valores e obtém um valor de capacitância total de 1,727 microfarad. Em paralelo, né, acontece a soma das capacitâncias. A tensão de trabalho na associação paralela é a mesma aplicada ao conjunto. Então, se eu aplico uma tensão nesta parte da associação, as tensões em cada capacitor vai ser a mesma da fonte. Assim, a máxima tensão que pode ser aplicada à associação paralela é a do capacitor que tem menor tensão de trabalho. No caso aqui, são todas tensões iguais. Então, a máxima tensão que pode ser aplicada é 250 volts. Exemplo, a máxima tensão que pode ser aplicada nessa figura aqui abaixo. Nós temos um capacitor de 63 e um de 150. Neste caso, o valor que nós podemos utilizar nessa associação é 63 volts, tá bom? É importante lembrar dois aspectos. Deve-se evitar aplicar sobre um capacitor a tensão máxima que ele suporta. Por quê? Às vezes, em corrente alternada, né, a tensão de pico é a tensão máxima. Então, um capacitor com tensão de trabalho de 100 volts pode ser aplicado a uma tensão eficaz máxima de 70 volts, alternado, né? Pois 70 volts eficazes corresponde a uma tensão CA, corrente alternada, com pico de 100 volts, né? Acontece que no circuito alternado, né, nós temos o pico. E normalmente nós lemos na corrente alternada, né, a tensão eficaz, que ela fica com um valor menor, né, que a tensão de pico. Então tem que tomar esse cuidado quando a gente trabalha com corrente alternada.
Associação paralela de capacitores polarizados. Os polarizados nós veremos a seguir, mas a associação em paralelo tem que tomar cuidado com o que? Deixar o negativo em paralelo com o negativo e o positivo em paralelo com o positivo. Mesma coisa acontece com os terminais da fonte, positivo com positivo, negativo com negativo. Devemos nos lembrar que capacitores polarizados só podem ser usados em corrente contínua, porque não há troca de polaridade da tensão. Isso é muito importante. Associação série de capacitores. Aqui nós temos o exemplo: dois capacitores em série, né? Fisicamente e simbologicamente. A capacitância total é menor que o valor do menor capacitor associado. Então, quando eles estão em série, o valor da capacitância total vai ser 1 sobre, né? C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais quantos capacitores estiverem associados em série, né? Temos aqui quando temos dois capacitores, né? Então você pode usar esta fórmula. No caso, esta fórmula você pode usar com quantos capacitores você quiser. E esta fórmula somente com dois capacitores. E também temos a fórmula quando eles têm os valores iguais, que é a capacitância dividido pelo número de capacitores. Exemplo de cálculo. Então, eu tenho 3 capacitores em série, né? Então, vai ficar 1 sobre 0,1 microfarad. Vou corrigir aqui, né? Que é 0,1 microfarad. Esquece essa vírgula aqui, né? 0,2 microfarad, isso aqui está correto, e 0,5 microfarad, e tem um 1 aqui em cima, né? Esta é a fórmula. Então, o que nós fazemos? Fazemos as contas, obtemos aqui embaixo o valor de 10, né? 5 e 2. Somando os três valores dá 17, 1 sobre 17, temos o valor da capacitância total, que nesse caso é menor, tá, do que o menor capacitor associado, tá bom? No caso aqui o menor, ele é 0,05, né? E daí, não, o menor nesse caso é o 0,1, né? Que é o C1. E nesse caso aqui deu menor do que o menor capacitor. Então, fez a relação, está correta. Então, aqui nesse caso temos mais um exemplo, né? Usando a outra fórmula, que é esta fórmula aqui. Então, nós obtemos o valor de 0,33 microfarad, que é menor, né, do que o menor capacitor desse circuito, que é este capacitor aqui, ó. Tensão de trabalho da associação série. Quando se aplica tensão a uma associação série de capacitores, a tensão se divide entre os dois capacitores. Ocorre uma divisão, né? Uma divisão de tensão aqui, no caso, né? Apliquei 100 volts, eles têm os mesmos valores, né? Então vai ficar 50 em cada um. A distribuição da tensão nos capacitores ocorre de forma inversamente proporcional à sua capacitância, ou seja, quanto maior a capacitância, menor a tensão. Quanto menor a capacitância, maior a tensão. Como forma de simplificação, pode-se adotar um procedimento simples e que evita a aplicação de tensões excessivas a uma associação série de capacitores. Para isso, associa-se em série capacitores de mesma capacitância e mesma tensão de trabalho. Desta forma, a tensão aplicada se distribui igualmente entre todos os capacitores. Então, na prática, nós usamos, né, sempre com a mesma capacitância. Então, vai se dividir a tensão igualmente entre eles. No caso, 300 volts se divide igualmente 100 volts para cada um.
Associação série de capacitores polarizados, né? Tem que tomar cuidado para o positivo, negativo, positivo, negativo. Então você tem que tomar cuidado para fazer a ligação correta, tá bom? E lembra que eles só podem ser ligados em corrente contínua. Tipos de capacitores. Temos diversos tipos no mercado, né? Os 4 principais são os fixos despolarizados, capacitores ajustáveis, capacitores variáveis e capacitores eletrolíticos. Então aqui nós temos o eletrolítico, né? O poliéster, o cerâmico, o tântalo, o a óleo e o variável. Então são esses capacitores que nós temos disponível no mercado. O mais comum é o eletrolítico, né? E o capacitor cerâmico ou de poliéster. Esses 3 aqui de cima são os mais comuns. Esse aqui ele é o polarizado, né? E esse aqui ele não é polarizado. Capacitores fixos despolarizados. O símbolo é este aqui, né? Você vê que não tem polos nele, né? Ele tem capacitância específica, que não pode ser alterado, né? Temos o símbolo de acordo com a NBR 12521. Ele pode ser em cerâmica ou poliéster. Então nós temos aqui o poliéster ou em cerâmica. Esse é o símbolo dele. Aqui também tem os desenhos, né? Eles são despolarizados, né? Qualquer uma das suas placas pode ser ligada a potenciais positivos ou negativos. Não tem polaridade, né? E alguns capacitores fixos podem apresentar-se com os 2 terminais nas extremidades, axial, dessa forma aqui, ou pode ser radial. Aceita as 2 formas. Capacitores ajustáveis. São mais raros de usar, né? Hoje em dia usa bem pouco esse tipo de capacitores. Os capacitores ajustáveis são utilizados nos pontos de calibração dos circuitos. Apresentam valores de capacitância ajustável dentro de certos limites. Por exemplo, 10 picofarad e 30 picofarad. Nós temos aqui o desenho e o símbolo, né? Aqui mesma coisa, o desenho e o símbolo. Há ainda capacitores variáveis múltiplos, né? Bem mais raro de ser utilizado. Eles têm 2 ou mais capacitores variáveis no mesmo eixo. Muito raro. A linha pontilhada indica que os 2 capacitores têm seu movimento controlado pelo mesmo eixo. Acoplamento mecânico, tá bom? Os capacitores eletrolíticos são os mais comuns, né? Só que eles são fixos. Permitem a obtenção de valores altos de capacitância em pequeno volume. A figura abaixo permite uma comparação entre as dimensões de um capacitor eletrolítico e um não eletrolítico de mesmo valor. Então, o eletrolítico ele fica mais compactado do que um capacitor não eletrolítico. O fator que diferencia os capacitores eletrolíticos dos demais é o dielétrico. Nos capacitores fixos comuns, o dielétrico de papel, mica ou cerâmica. O dielétrico dos capacitores eletrolíticos é um preparado químico chamado de eletrolítico, que oxida pela aplicação de tensão elétrica, isolando uma placa da outra. O eletrolítico permite a redução da distância entre as placas a valores mínimos, o que possibilita a obtenção de valores de capacitância entre 1 microfarad até valores maiores que 20.000 microfarads. Pela sua característica física, ele tem valores maiores, né? Este capacitor é selado em um invólucro de alumínio que isola as placas e o eletrolito da ação da umidade. Em decorrência do processo de fabricação, ele apresenta algumas desvantagens no que diz respeito à polaridade, alteração de capacitância e tolerância. Caso a ligação de polaridade das placas do capacitor não seja feita corretamente, o dielétrico químico
nos capacitores eletrolíticos provoca a formação de uma camada de óxido entre as placas. Essa camada pode provocar destruição, né? Pois permite a circulação de corrente entre as placas. Isso faz com que o capacitor sofra um processo de aquecimento, que faz o eletrolito ferver. A formação de gás no seu interior provoca a explosão do componente. Quando você inverte a polaridade dele, você queima o componente, né? Essa é a desvantagem do eletrolítico. Empregam-se os capacitores eletrolíticos polarizados apenas em circuitos alimentados por corrente contínua. Tá bom? Nos circuitos de corrente alternada, a troca de polaridade da tensão danifica o componente. Então, é muito bom a gente anotar que o capacitor eletrolítico ele só pode ser usado em corrente contínua, tá bom? Aqui nós temos o símbolo do capacitor, né? E você observa que tem um sinal de mais e um de menos, sinal de mais e de menos, ou esse símbolo aqui de menos, ou esse símbolo aqui de menos. Essas três simbologias são aceitas. A gente observa, né, que um chanfro indica o terminal positivo, né? Ou nós temos também a impressão no corpo dele, né? Do sinal positivo ou negativo. Vai estar impresso no corpo do capacitor a polaridade dele. O capacitor eletrolítico sofre alteração de capacitância quando não está sendo utilizado. Essa alteração se deve ao fato de que a formação da camada de óxido entre as placas depende da aplicação de tensão no capacitor. Quando o capacitor eletrolítico permanece durante um período sem utilização, o dielétrico sofre um processo de degeneração, que afeta sensivelmente a sua capacitância. É por esta razão que esses capacitores apresentam mês e ano de fabricação, tá? Impressos em seus corpos. Assim, sempre que for necessário utilizar um capacitor que esteve estocado durante algum tempo, deve-se conectá-lo a uma fonte de tensão contínua durante alguns minutos para permitir a reconstituição do dielétrico antes de aplicá-lo no circuito. Então, esta informação é muito importante, tá bom? Se nós formos usar capacitores que esteve muito tempo armazenado, né, deve-se fazer a carga dele, né, por alguns minutos antes de colocá-lo em um circuito, tá bom? Quanto à tolerância, os capacitores eletrolíticos estão sujeitos a uma tolerância elevada no valor real, com relação ao valor nominal. Esta tolerância varia de 20% a 30% e até 50% em casos extremos. Às vezes o valor que a gente mede com o multímetro, né, ou uma aplicação é muito diferente do valor nominal dele, tá bom? Os tipos de eletrolítico, né, nós temos em óxido de alumínio e óxido de tântalo. Então aqui tem o alumínio e o tântalo. Os capacitores eletrolíticos de óxido de tântalo sofrem menor variação com o tempo do que os de óxido de alumínio. Há também os capacitores eletrolíticos múltiplos, que consistem em 2, 3 ou mais 4 ou mais, né, capacitores no mesmo invólucro. Em geral, estes capacitores, o invólucro externo ou carcaça é comum a todos os capacitores. Então aqui nós temos o símbolo de um capacitor eletrolítico múltiplo. Não é tão comum de encontrá-los. Especificação técnica dos capacitores. Quando nós formos comprar um capacitor, nós temos que determinar o tipo dele, se ele vai ser eletrolítico, aplicado em corrente contínua, ou um capacitor, né,
não fixo, né, que pode ser aplicado à corrente alternada. Qual que é a capacitância que nós queremos e qual que é a tensão de trabalho. Aqui no caso, nós podemos ter um de poliéster, que pode ser aplicado à corrente alternada, a capacitância dele e a tensão de trabalho. E aqui embaixo é um outro tipo de capacitor, uma outra capacitância e uma outra tensão de trabalho. A capacitância e tensão de trabalho são expressas no corpo do componente de duas formas. A mais comum no capacitor, né, é a gente ter diretamente escrito o valor. E a menos comum é código de cores, tá bom? Então, como aqui a gente pode ver, está impresso no corpo dele a tensão, né, e o valor. Então, você tem o valor impresso e a tensão. Aqui também. Quando se trata de capacitores menores que 1 microfarad, por exemplo, 0,1 microfarad, 0,0047 microfarads, o zero que precede a vírgula não é impresso no corpo do componente. Aparece um ponto representando a vírgula, como por exemplo. Então, quando a gente tem o zero na frente, ele não é representado, só fica representado o ponto. Aqui temos capacitância em código de cores, tá? Não é tão comum, mas existe. É um pouco similar ao código de cor de resistor, né? Você tem o primeiro algarismo, o segundo algarismo, né? Nas cores, número de zeros, a tolerância, né? E a tensão nominal na quinta faixa. Observe a tolerância como que ela é totalmente maior do que a do resistor, né? Apresentando de 20% a 10%. Enquanto de resistores a gente fala de 5%, 2%. Então aqui tem um exemplo, amarelo, violeta, laranja, branco e azul. E o seu valor, né, pelo código de cores. Aqui temos outro exemplo e o valor no código de cores. O valor de capacitância expresso pelo código de cores é dado em picofarad. Tá bom? Observem que sempre está em picofarad. Tensão de isolação do capacitor. Um capacitor em condições normais apresenta resistência infinita entre suas placas, não permitindo assim circulação de corrente. Mas quando o dielétrico sofre degeneração, a resistência entre as placas diminui, permitindo uma pequena circulação de corrente de fuga. Para verificarmos as condições do capacitor quanto à resistência de isolação entre as placas, utiliza normalmente o ohmímetro. A escolha da escala do ohmímetro depende do valor da capacitância a ser testado. Então, para a gente testar se ele está tendo fuga, a gente vai usar, de acordo com a capacitância, né, as escalas de ohmímetro. Para valores de capacitância até 1 microfarad, a escala é 10 vezes 10.000, né? E para valores superiores, escalas de 100 ou de 10. Após selecionada a escala, é preciso conectar as pontas de provas do ohmímetro aos terminais do capacitor. Neste momento, o ponteiro deflexiona rapidamente em direção ao zero e, em seguida, retorna mais lentamente em direção ao infinito da escala. Quando o capacitor está com isolação em boas condições, o ponteiro deve retornar até o infinito da escala. É necessário então inverter as pontas de prova e repetir o teste. Defeitos em capacitores. Para detectar os principais defeitos apresentados, procede-se da seguinte forma: capacitor em fuga, né? O capacitor se comporta como resistor. Capacitor em curto, o capacitor se comporta como indutor. Fica aberto, ele fica sem a capacidade dele de isolação.
capacitor interrompido ou aberto. O capacitor se comporta como interruptor aberto. Então, são os três defeitos principais.